Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma a vida. Me surpreenda. Vou conectar com essa energia de Beth Russo, já começar esse vídeo com uma energia boa. Como vocês estão vendo, a minha voz está melhor. Eu ando sem postar, mas tudo bem, estamos de volta. Hoje eu quero começar com vocês um pouco sobre o sistema de crenças, que é algo que cada dia mais eu aprendo algo novo, sabe? Mesmo já fazendo mais de 10 anos que eu tô nessa caminhada, sigo aprendendo. Ontem eu estava lendo um livro sobre auto-hipnose e estava justamente comentando o quanto a gente acredita nas coisas, a gente tem fé nas coisas, por conta de que alguém nos contou, porque alguém nos falou, e a gente acredita que aquilo é verdade. A gente não se questiona, sabe assim, mais. A gente simplesmente aceita que aquilo é verdade e ponto. E a gente fica às vezes indignada, quando alguma coisa que alguém fala pra gente parece estúpido, parece ridículo, mas é simplesmente porque a pessoa recebeu uma informação diferente da nossa. E por que a informação que a pessoa recebeu significa necessariamente que é uma informação ridícula e idiota, e a nossa informação, ela é melhor, ela é mais verdadeira, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Eu ia dar um exemplo, mas enfim, é sempre complexo, né? Então vamos dizer o seguinte: você acha que a Lua tem o formato que tem, da forma como é, porque alguém contou para você, ou talvez porque você pesquisou, você viu fotos, etc, e você acredita que a Lua é da forma como ela é. Entretanto, conto para você um segredo, uma informação, caso você não saiba. A Lua, a gente está sempre vendo a mesma face dela. A gente não sabe como é do outro lado da Lua. A gente não sabe como é todo o formato da Lua. A gente não sabe se a parte de trás, daqui a pouco, sei lá, tem um formato quadrado, redondo, piramidal, não sei. A gente não sabe, porque a gente não enxerga aqui da Terra a Lua, o outro lado da Lua. Então você já parou para pensar que você acredita que a Lua tem o formato que tem, um formato redondo, etc, e que na parte de trás também é redondo, etc, simplesmente porque alguém contou para você? E como que você sabe que a informação que alguém contou para você é necessariamente verdadeira? Porque, gente, tem informação para tudo nessa vida. Tem informação de tudo. Tem gente que jura de pé junto até hoje. Vocês têm uma jornalista que eu gosto muito dela, que ela faz umas reportagens investigativas maravilhosas. E ela sempre vai a fundo. E, tipo, ela conversa com pessoas que, tipo assim, são ex-agentes da CIA. Pessoas assim, sabe? Tipo, que são bem dentro desses assuntos que talvez a gente, réis mortais, a gente não consiga ter tanto contato, né? E ela entrevista essas pessoas e daí ela descobre coisas como, por exemplo, que... será que o homem foi mesmo à Lua? Tipo assim, ela faz esse tipo de questionamento e conversa com pessoas que trazem pontos de vista completamente provocativos, sabe? Completamente diferentes daquilo que a mídia nos conta. A reportagem mais recente que ela tá fazendo, por exemplo, é sobre o Harvey Weinstein, sabe? Do movimento Me Too, ele era um grande produtor de Hollywood, etc., que foi preso, condenado a 20 anos de prisão por... a gente não pode falar a palavra na plataforma, vamos dizer, por avançar a intimidade de uma mulher sem o consentimento dela, tá? Essa é a história que a mídia contou. Entretanto, quando você começa a ver a reportagem investigativa que ela foi fazendo, você vai vendo os trocentos mil e-mails que essas mulheres que dizem que foram, isso, né, por esse cara,
que essas mulheres continuavam mandando e-mails e querendo se encontrar com ele, querendo falar com ele e dizendo lots of love no final das conversas. Mas se você segue aquilo que a mídia tá falando, ele é um monstro, um predador. Entende como a gente acredita nas coisas pura e simplesmente porque alguém nos contou? Eu tô falando agora aqui do Harvey Weinstein, eu tô falando do outro lado da lua, eu tô falando de coisas que daqui a pouco, sei lá, são um pouco distantes da sua realidade, ok? Mas, e se eu estivesse falando pra você, se eu fosse, por exemplo, se você, quando você tivesse 2 anos de idade, eu fosse uma figura de autoridade pra você, e eu estivesse perto de você e eu dissesse pra você, você tem o corpo de alguém que vai ter câncer quando você for mais velho, mais velha. E você escutasse isso de mim, eu tivesse daqui a pouco um jaleco branco, o que isso iria ficar entranhado no seu sistema de crenças? De que você ia desenvolver essa doença mais tarde. E isso iria se tornar realidade, porque você iria acreditar em mim. Talvez com 2 anos de idade você fosse ouvir aquilo e esquecer. E talvez se no seu sistema de crenças você tivesse a sorte de ter uma outra crença muito mais forte que combatesse essa, você não desenvolvesse câncer mais tarde. Mas se você tivesse uma crença, por exemplo, de que médicos são os donos da verdade, de que os médicos são as pessoas certas para te dizerem o tratamento que você tem que seguir, talvez você fosse tomar aquilo como verdade e você fosse levar aquilo para a vida inteira, entendeu? Tem um estudo que eu vi, sério, é muito louco quando a gente começa a parar para pensar o quanto várias coisas impactam na nossa vida sem que a gente se dê conta. Tem um estudo que eles fizeram com coelhos, que eles estavam querendo medir o quanto da comida com gordura que gerava colesterol alto, tá? E aí eles deram comida pros coelhos, uma comida cheia, rica nisso, que teoricamente deveria subir o colesterol, blá blá blá, etc. E eles ficaram surpresos porque, mesmo dando essa comida, o colesterol deles não subiu daquela forma. E aí eles foram descobrir o porquê. E aí o que eles descobriram, e essa é a parte engraçada, é que o cuidador, o tal do... o cara que era tecnicamente a pessoa que deveria ir lá só dar comida e deu, passar, o que ele fazia? Ele fazia carinho, ele brincava com os coelhos, ele dava amor para aqueles coelhos e tal. E aí depois ele dava a comida tecnicamente venenosa, né? A comida que tecnicamente era para fazer mal para eles. E não fazia mal. Ou seja, você receber amor, você receber, ter esse sentimento bom, até mesmo antes de você comer veneno, faz com que você acredite que aquilo que você está recebendo da pessoa não é veneno, é uma coisa boa para você. E o seu corpo responde não ao que você está comendo, mas àquilo que você acredita que você está recebendo. Olha como é incrível. Ou seja, o que você acredita é mais forte, mais importante do que a partícula, do que aquilo que tem na realidade. E isso a gente está falando de coelhos. Mas vamos mais longe. Vamos fazer esse exercício, né, gente? Para eu ver se eu consigo trazer para a realidade de vocês isso. Existem tribos que é um ritual religioso e que para eles você está... O divino está no seu corpo e por isso você caminha sobre o fogo e os seus pés não ficam queimados. Porque eles acreditam que é Deus que está ali intervindo, né? Existem tribos, existem culturas, etc., por exemplo. Vamos para a Índia agora. Na Índia, que tem o rio Ganges, onde você coloca todos os dejetos, inclusive pessoas que passaram dessa realidade para a próxima, a gente coloca o corpo delas lá. Tudo que você imaginar, você coloca naquele rio. Mas aquele rio, existe uma crença coletiva em toda aquela cultura de que aquele rio é sagrado.
de que aquele rio ele tem poderes mágicos. Então, as pessoas vão, elas tomam água daquele rio e elas não ficam doentes. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? O seu sistema de crenças, ele é muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer coisa que tenha na sua realidade. Você tá entendendo isso? Pra mim, toda vez que eu penso nessas coisas, toda vez que eu me dou conta dessas coisas, eu digo, cara, como é que pode a gente ainda assim escolher ter vidas que às vezes são muito menores do que a vida que a gente realmente pode ter, sabe? Essa é uma das questões que eu tenho mais me perguntado e me frustrado nessa 15ª onda, porque eu vejo que às vezes existem crenças que você tem, que te mantêm no lugar onde você tá, mas que você não sabe quais são, que você precisa ir muito fundo para você conseguir ir além, sabe? E eu percebo que muitas vezes a gente para no nosso processo por esse medo, sabe? O medo do desconhecido, o medo do que pode vir além. Porque a gente já entendeu que a gente é muito mais forte, a nossa mente, o nosso corpo mental, o nosso sistema de crenças, ele cria toda a nossa realidade. O observador, é o olhar do observador que colapsa a função de onda. Portanto, se você sabe disso, se você entende isso, o que te impede de mudar o seu olhar sobre a realidade? Você entende? E aí, o que barra, né? É o medo, é a ideia de que a partícula, ela existe, é a ideia de que eu preciso de segurança. Mas qual é a segurança que realmente existe se não o seu sistema de crenças? É o teu sistema de crenças que tá fazendo, tá protegendo os coelhos, tá protegendo os indianos, tá protegendo qualquer pessoa. Eu já contei essa história num dos vídeos bem antigos, por isso que eu recomendo que vocês assistam meus vídeos antigos para vocês verem esse tipo de informação. Existe um experimento que foi feito, ele foi feito inclusive durante o Segundo Grande Conflito e também foi feito em prisões americanas, mas vamos dar esse exemplo mais específico, né? Desculpa, gente, ainda tô me recuperando. Eles pegaram um prisioneiro que estava no corredor, né, da galera que vai ser deletada dessa realidade, né? Vocês sabem que eu não posso usar essa palavra. E eles pegaram um cara que ia pra cadeira elétrica e eles disseram, olha, a gente tem uma alternativa aqui pra você. A gente vai fazer um experimento, a gente tá fazendo um experimento pra mostrar o poder da mente. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um corte, né, aqui em você, e que o sangue vai escorrendo, né, e que se você conseguir, só com o poder da sua mente, fechar esse corte, você conseguir se salvar, a gente te liberta, né, e você vai, segue sua vida. Mas se você não conseguir, então, né, você vai ter uma passagem menos dolorosa, vamos dizer assim, do que uma cadeira elétrica, né? Enfim. E, obviamente, né, aquelas pessoas, naquela situação, aceita, né? Então tá. Aí pegaram, botaram o cara numa cama em que ela ficava mais alta, então o cara não conseguia ver o braço, né? Fecharam, botaram venda e tudo, e botaram um soro pingando. Eles fizeram uma coisa bem superficial, assim, no braço, portanto, algo que nem ficou gotejando nada, sabe? Que fechou rápido. Mas ele sentiu a dor, ele pensou que realmente tinha sido aquele corte fundo que tinham falado pra ele. E aquele soro ficou pingando, gotejando. E de tempos em tempos, o médico vinha, né? O estudioso, né? Vinha, o cientista, e ia diminuindo aquele soro gotejando para parecer que era o sangue que estava cada vez menos gotejando, porque o sangue estava, né, terminando de se esvair. E ao final de X tempo, né, quando eles finalmente fecharam totalmente, o cara morreu. O cara passou
dessa realidade. Com todo o líquido vermelho dentro do corpo dele, sem uma gota ter caído fora. Morreu de ataque cardíaco. Morreu de medo. Pois é. Você entende o poder que tem aqui? Você entende que não é o que está acontecendo fora, mas é o que você acredita que está acontecendo aqui dentro? É isso que faz a diferença? Quando você se coloca um objetivo, quando você se coloca uma ideia que sai totalmente daquilo do mundo que você está vivenciando, você quebra todas as barreiras para atingir aquele objetivo? É sobre isso. Ontem eu assisti um filme muito legal, muito interessante, que ele fala justamente da gente ver além desse invisível, né? Da gente justamente sair fora de tudo aquilo que a gente conhece e se colocar, se fazer questionamentos e estar em conexão com aquilo que eu falei para vocês já algumas vezes aqui, que é a frase do professor Hélio. Tudo é vivo. Todas as coisas são vivas. Cadeira é viva, ar é vivo, mesa é viva, celular é vivo. Tudo é vivo, ok? Então, esse filme, ele é justamente para você perceber isso que a gente está conversando, né? Que é o Free Guy. Eu não sei qual é o nome em português. Eu assisti, tá na Disney, Disney Plus, tá disponível. E é com o Ryan Reynolds, que faz o Deadpool, né? E é justamente, ele faz um personagem de videogame, mas é aqueles personagens que é NPC, né? Que é tipo assim, é um personagem de fundo, do background, né? Que não é pra... Tecnicamente, eles não têm vida, né? São aqueles personagens que se você dá um tiro, que eles... você ganha pontos, assim. Era uma coisa assim, dentro do jogo de videogame. E um dia, esse cara vê uma mulher e ele, do nada, tipo assim, é como se aquilo despertasse ele, sabe? É interessante a gente observar, né? Pô, olhou para uma mulher, né? O que é a mulher? É o yin, né? O yang olha para o yin e aí o que acontece, né? Cria campo, e quando você cria campo, você cria coisas novas, você cria mudanças novas, né? Mas enfim, essa é a minha percepção sobre as coisas, né? Tudo é simbólico ali, né? E é justamente, ele coloca uns óculos e ele começa a ver um mundo completamente diferente, um mundo que ele nunca viu. Ele faz coisas que teoricamente não é para ele fazer, porque ele não foi programado para fazer aquilo. Mas ter olhado aquela mulher despertou aquilo nele e fez com que ele tivesse que ir além de tudo aquilo que ele jamais sonhou. Eu não vou dar spoiler aqui total do filme, enfim, mas o que ele faz nesse filme é justamente ir além do próprio sistema de crenças dele, e quanto mais ele foi mudando a visão de mundo dele, as coisas que ele achava que ele era capaz de fazer, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, quanto mais ele foi reprogramando isso, mais literalmente tudo ao redor dele foi mudando. É muito simbólico isso, mas fala exatamente dos indianos, fala dos coelhos, fala de tudo aquilo que a gente está conversando aqui até o momento. Ou seja, quanto mais você vai mudando aquilo que está no seu interior, quanto mais você vai mudando... Eu sei que tem pessoas aqui que daqui a pouco são auditivas, então quanto mais você vai mudando o seu diálogo interno, as coisas que você diz para você, as histórias que você se conta na sua cabeça sobre o que as pessoas ao seu redor estão querendo, o que as pessoas ao seu redor elas acreditam sobre você. Talvez você seja uma pessoa visual. Quanto mais você vai mudando a sua visão sobre o mundo, a sua visão de como as coisas realmente são, quanto mais você vai mudando as imagens que você tem na sua mente, que é as quais você está vendo quando as coisas estão acontecendo ao seu redor, você não está enxergando o que está acontecendo. Você está enxergando as coisas que já aconteceram no passado. E quando você olha para frente, você está, na verdade, preso nas imagens lá de trás. Talvez você não seja nem auditiva, nem visual, você seja uma pessoa sinestésica, uma pessoa que precisa do toque. Então, você, talvez, quando você começa a mudar a maneira como você se sente sobre as coisas, quanto mais você começa
por exemplo, acontece alguma coisa ao seu redor e você, ao invés de voltar para a sua zona de conforto, para a sua blueprint, que é tipo a sua emoção base, aquela emoção que você repete em todas as situações, quanto mais você consegue mudar essa sensação, ao invés de se sentir acuado, acuada diante de uma situação, você escolhe se sentir encorajada, empoderada, porque o medo, ele é muito parecido com aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga que dá antes da gente descer uma montanha-russa, por exemplo. O medo, ele é muito parecido. Então você está excited, você está ali ansiando por aquele novo, ou você está realmente com medo? Porque são duas emoções muito parecidas, que são muito similares. E que talvez você esteja se contando a história de que essa sensação é medo, e por isso você escolhe ficar travado. Agora, se você escolhe dizer, não, essa sensação é porque eu estou empolgado com o que vai acontecer. Esse friozinho na barriga, ao invés de ele ser medo, ele é empolgação. Eu vou ir mesmo assim, vou ir com medo e com tudo. E vou ir. E dá certo. E ver o resultado que acontece. Entende como tudo é uma mudança do seu estado interno? Talvez você seja uma pessoa que precisa de lógica para fazer essa mudança. Então, o que eu acabei de falar para você? Experimente, é uma questão lógica, é 1 mais 1 é 2. Experimente, ao invés de enxergar uma situação como isso é assim, experimente dar um outro significado, mesmo que não faça sentido antes de você experimentar, ok? De você vivenciar, de você ver, de você sentir, de você escutar. Escolha um novo significado e viva, experimente, faça de conta como se aquele outro significado fosse realmente o verdadeiro e veja o que acontece ao seu redor, experimente, observe os resultados que isso traz para você. A nossa realidade, ela é baseada nisso, baseada naquilo que a gente escolhe acreditar. Eu falo para vocês e repito a frase: a consciência muda a forma e não o contrário. É a maneira como você está escolhendo ver as coisas que efetivamente traz o resultado na sua realidade e não o contrário. E isso é interessante porque quando você efetivamente está experimentando bloqueios, como a gente estava falando antes, né? De que às vezes é frustrante, você quer criar coisas novas, mas você não sabe exatamente o que está te bloqueando. Você precisa observar os seus resultados, você precisa ver os seus resultados, você precisa sentir os seus resultados, você precisa analisar em profundidade os seus resultados para você entender qual é o diálogo interno que eu estou tendo aqui, qual é a imagem a qual eu estou presa, que está gerando esses resultados aqui. O que eu acredito que eu vou perder, que é muito importante para mim e que é por isso que eu me agarro nisso, para evitar fazer uma escolha diferente. Gente, a gente permanece em escolhas limitadas. Não é porque é meu ovo furou de cocô. Isso é muito raso, muito raso. Eu sei que é parte do problema, mas é muito raso. Você precisa ir mais fundo. Você precisa entender a quem eu tô tentando agradar. Quem é que é importante para mim, que eu não quero perder, que eu quero que permaneça na minha vida, porque eu sei que se eu mudar isso, essa pessoa vai sair da minha vida. Quem é que eu tô querendo do meu passado, que eu tô tentando honrar com as minhas ações? Você precisa ir mais fundo. Você não permanece no furô de cocô só porque está quentinho e é gostoso, mas porque existe toda uma história mantendo você aonde você está. Você entende o que eu estou falando? Dá um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu more com os meus pais, por exemplo. Eu moro com os meus pais, mesmo tendo, 40 anos, tá? Moro com os meus pais e eu fico sempre conseguindo empregos que são empregos subemprego ou emprego que paga pouco, etc, etc, etc. Mas porque eu moro com os meus pais, como eu ganho pouco, eu ainda
tenho que morar com eles, entende? Porque eu ganho pouco. E aí eu não consigo me sustentar. Então eu preciso deles. Entende como, se eu estivesse numa situação assim, eu teria todos os motivos para querer ainda estar ali morando com os meus pais. Talvez quando eu era criança, os meus pais trabalhavam muito. Então essa é a minha forma inconsciente de fazer eles cuidarem de mim. Talvez quando eu era criança, eu não recebia atenção exclusiva, porque tinha irmão, irmã, primo, prima, todo mundo dentro de casa. Então agora que eu sou filha única, eu recebo toda a atenção que eu quero, toda a atenção que eu acho que eu mereço. Então eu nunca vou encontrar um emprego que realmente seja bom, que realmente me dê independência financeira, porque isso significa perder tudo isso. Mas se eu fico só na história de é o meu ofurô de cocô, eu não vou mais fundo. Eu não vejo a verdade, a realidade. A verdade, o véu não se rasga na minha frente. E eu não vejo. Eu tô numa situação, num trabalho onde as pessoas, sei lá, começam a me sabotar, começam a não sei o que, blá, 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 blá. Ok, mas o que dentro de mim me faz atrair esse tipo de situação? Quem disse que as pessoas realmente estão fazendo isso? Quem disse que isso é realmente a reação que as pessoas estão tendo? Eu vou contar uma coisa pra vocês, porque tô até chegando mais pertinho pra contar pra vocês. Eu muitas vezes, quando eu era criança, eu tinha essa ideia de que eu era rejeitada. Tá? E realmente a tal da rejeição, assim, na minha memória, esse era o significado que eu dava para as coisas, tá? Mas em um determinado momento, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas uma chavezinha virou, tá? E eu simplesmente eu parei de enxergar a rejeição nos lugares onde eu ia. Na verdade, eu passei a ser aquele tipo de pessoa quase autista, sabe? Que permanece só dentro daquilo que interessa. É tipo isso. Então eu fui fazer um curso uma vez nos Estados Unidos, e era um curso que era uma turma praticamente só de brasileiros. E eu que tô morando fora há muito tempo, acho que talvez seja aí o que realmente está acontecendo. Eu, por exemplo, aqui na França, eu acabo ficando muito fechada na minha bolha, sabe assim? Porque eu prefiro, porque é a maneira como eu, sei lá, escolhi, enfim, eu sou o perfil 5.2 do desenho humano, então muitas vezes eu preciso ficar na minha bolha. Eu me blindo, é a minha forma de me blindar do exterior, por conta de todas as situações que eu já comentei aqui, do quanto foi difícil estar aqui na França. Essa foi a minha maneira eu me protejo do mundo e, portanto, eu fico sempre na minha bolha, e dessa forma eu consigo me virar, né? Vivenciar a vida. Então, por exemplo, eu não olho outdoor, eu não presto atenção no que está acontecendo na volta, eu fico com meus fones de ouvido e eu fico ali na minha bolha, entendeu? Eu interajo com as pessoas no meu trabalho, interajo com as pessoas assim ao meu redor e tudo mais, mas a maior parte do tempo, quando é meu tempo, eu fico comigo, na minha bolha, entendeu? Não falo mais do que o necessário. Eu não gasto meu francês. Então, por conta de eu ter me condicionado nisso, de ficar na minha bolha, eu fui fazer esse curso com esses brasileiros e eu tava acostumada a estar nessa minha bolha, entendeu? Então a gente começou a ter as aulas e tudo, e aí, tipo, pra mim, eu sou perfil 7 na numerologia, então eu sou uma pessoa que eu gosto de que todo mundo fique em silêncio durante a aula para o professor chegar direto no ponto e a gente poder ir adiante, vai a fundo, etc. Gosto de perguntar, gosto de entender a fundo as coisas, porque é isso que eu, perfil 7 da numerologia, é o que eu gosto de fazer. Então, quando eu tava lá nas aulas, eu tava, tipo assim, na minha bolha, entendendo o máximo de matéria que eu podia, absorvendo tudo que eu podia. E de vez em quando até eu interagia com as pessoas, mas assim, não muito mais do que o que seria necessário, porque eu entendia que nós estávamos em lugares diferentes, entendeu? E vocês, brasileiros que moram no Brasil, vocês têm essa coisa de todo mundo precisar ser amigo, todo mundo tem que ser legal com todo mundo, você não pode dizer não, você não pode desagradar uma pessoa. Existe essa coisa na cultura do Brasil entre brasileiros, tá? Eu sei que é uma coisa que talvez vocês não percebam porque vocês estão inseridos na cultura,
mas a gente, quando sai do país, a gente percebe que dizer não, desagradar é uma coisa bem complicada, assim, bem delicado para os brasileiros, enfim. Então, nesse contexto, as coisas começaram a acontecer e tudo mais. E, assim, tipo, na minha bolha, né, eu até percebi que tinha alguma coisa esquisita, assim, mas sabe assim, quando não faz tchum? Quando você tá assim, eu tô aqui pra fazer isso, então não faz... Tudo que sai fora do meu objetivo principal, não tô nem um pouco interessada. Não fazia questão de sair com as pessoas, não, sabe? Eu interagia com algumas pessoas que, tipo, caminhavam comigo na mesma direção, ou que faziam tais coisas que, tipo, tava no meu caminho, eu tava interagindo. Se não tava no meu caminho, foda-se, entendeu? E... Desculpa palavrão, né? E aí, tipo, lá no final do curso, depois de uma interação, assim, um pouco mais, né, estressada, assim, com uma colega, tipo, que eu falei assim pra ela, não, mas eu não tô falando, não é pessoal contra ti o que eu tô falando, eu tô falando só por conta disso e disso, porque eu não sabia. Tipo, eu não lembro nem o que era, mas era tipo assim, eu falei uma coisa, ela respondeu meio ríspida e eu falei assim, tá, mas não é pessoal contigo que eu tô falando, eu tô falando por causa disso, disso e disso. Ponto. Aí ela entendeu e aí tá, tipo, e a gente começou a interagir melhor, tipo, eu e essa colega, sabe? E a gente se entendeu bem, sabe? Assim, ela era uma das pessoas que eu interagia. Então, lá no final, no último dia de aula, eu descubro que, na verdade, eu era excluída desse curso. E eu nem percebi. Porque a rejeição, ela nem mesmo estava passando, entendeu? Porque eu estava dentro da minha bolha, eu estava focada no meu objetivo. Então, se as pessoas estavam me excluindo ou deixando de me excluir, eu estava tão cagando para isso, porque o meu objetivo era outro, que isso acabou passando batido, entende? Só que se eu tivesse permanecido naquela ideia, as pessoas estão me excluindo, eu sou sempre excluída, blá blá blá, blá 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 blá, se eu tivesse permanecido nesse sistema de crenças, talvez eu fosse ter percebido isso, né? Porque semelhante atrai semelhante, colapso da função de onda. E talvez eu fosse ter reagido de uma forma dramática. Pobre de mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu tava tão fora disso, eu tava tão literalmente cagando pra isso, que essa coisa da rejeição nem chegou perto de mim, entendeu? O meu sistema de crenças era outro. O meu sistema de crenças era, nossa, eu tô fazendo uma formação no exterior, nos Estados Unidos, que foi uma coisa que eu sempre sonhei. Eu tô pagando do meu próprio bolso, eu trabalhei 2 meses seguidos sem final de semana para poder estar aqui nessa viagem. Depois daqui eu ainda vou para Cancún, que era o meu sonho. Pra mim, sabe, não tinha tempo ruim, entendeu? Eu preciso caminhar no sol quente durante meia hora. Vou fazer, entendeu? Eu preciso não sei o que, vou fazer, sabe? Só que, tipo, essa coisa de ficar presa nessa ideia de rejeição não teve mais. E mesmo a situação, entre aspas, sendo de rejeição, eu não senti, nem experimentei, nem vivenciei a rejeição, porque estava totalmente fora do meu sistema de crença, daquilo que eu estava focada naquele momento. Você entende como você pode estar vivenciando uma situação e você não vivenciar da forma como querem que você vivencie, porque aquilo está diferente daquilo que você foca? Aquilo que você foca é o que cresce. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não é o que as pessoas estão fazendo do seu externo, não impacta na sua resposta interna ao que está acontecendo. O que você está vivenciando é simplesmente o seu estado interno o tempo inteiro. Então, se no seu estado interno você está bem, você está feliz, você está se dizendo, nossa, que experiência incrível que eu estou vivendo, as pessoas podem estar cuspindo em você e você não vai estar percebendo. Você vai estar percebendo, nossa, que dia bonito. Entende? Não é o que está... Assim, o que está acontecendo fora é peanuts. É tipo nada. Rien. Pff, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. O quanto é o teu sistema de crenças que vai determinando a sua realidade. Então percebe qual é a história que você está se contando. Percebe o que você está fazendo, qual é a estrutura que você está dando para a sua realidade, para que os resultados que você tenha são os que você está tendo. É difícil?
Muitas vezes é. Aliás, de vez em quando é uma droga fazer isso. Eu digo para vocês muito sinceramente, porque eu, por exemplo, às vezes estou vivenciando situações que eu digo, cara, não tô afim de ir fundo. É muito mais fácil eu só dizer que é a zona de conforto e ficar aqui, entendeu? Não ir até a página 2. Sabe? Às vezes é muito puxa vida, entendeu? Só que se a gente quer ir além, se a gente quer ter resultados melhores, se a gente quer se sentir melhor, etc, blá, 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 a gente tem que cavocar. Porque a gente não é o coleguinha de trabalho, não é o abençoado que te acompanha, não é o teu melhor amigo, tua melhor amiga, não é teu pai, tua mãe, não é ninguém que está te causando o seu sentimento interno, aquilo que você está experimentando dentro de você. Toda essa raiva que você está experimentando, essa frustração, esse nojo, esse isso, esse aquilo, blá, 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 tudo isso que você está vivenciando é você. É a história que você está criando na sua cabeça. Ah, eu não posso sair do emprego que eu tô agora, porque senão eu não vou ter isso, não vou ter aquilo. Será mesmo? Ah, eu não posso sair de tal apartamento, casa, sei lá o quê. Será mesmo? Será que não pode? Será? Porque se você acredita que você não pode mesmo. Você vai ficar cada vez mais trancafiado onde você tá. É uma escolha. Tá? É uma escolha. É isso, gente. Eu venho pra dar esse chacoalhão. É um chacoalhão que às vezes eu me dou também, tá? Às vezes dá vontade só de chorar no cantinho, virado pra parede, arrancando os pelinhos do braço. Tá, dá vontade de fazer isso de vez em quando. Não muda a realidade. O que muda a realidade é você fazer o trabalho aqui. Mudou aqui, muda aqui. Entende? É por isso que eu falo pra vocês, por exemplo, fazer o detox de crenças limitantes ajuda muito, se conectar com a gratidão ajuda muito, porque são coisas que fazem você cavocar dentro de você e ir lá na origem pra você conseguir se libertar, entende? Por exemplo, no detox de crenças limitantes, eu coloquei um áudio meditativo que te leva lá na origem daquilo que está te incomodando, que está te bloqueando, por exemplo, para você poder libertar isso. Eu coloquei também um exercício do acolhimento do emaranhado, das coisas que estão acontecendo. Você poder sair das limitações que você mesmo está se colocando. E tudo é uma escolha. Pergunta pro pessoal que participou do detox ou que está fazendo o detox agora. Pergunta como é que está sendo a experiência deles. Você vai entender isso que eu tô querendo dizer. E o detox, ele é só um primeiro passo, gente. É só para fazer um faxinão, para você limpar, para você colocar o terreno, preparar o terreno, para você plantar novas sementes, para você poder ir mais longe. E é um processo, é uma primeira parte do processo. Depois você vai indo mais fundo, você vai cavocando mais coisas, você vai descobrindo mais coisas. E assim você vai se trabalhando e você vai se transformando. É para isso que a gente está aqui, gente. É para ter uma vida mais leve, mais expandida. Deus, o universo, o que quer que seja, Ele quer que você seja feliz. Você merece ser feliz. E para você conseguir chegar nesse estado de felicidade, de paz, de tranquilidade, você precisa cavocar. Você precisa ir mais fundo. Sair da superficialidade nas coisas. É um convite. Tá certo, gente? Se esse vídeo fez sentido pra você, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que, tenha sido algum insight que tenha trazido pra você, deixa um coraçãozinho aqui embaixo pra gente colocar mais amor nesse YouTube. E se você tem interesse em saber mais sobre o detox de crenças limitantes, fica sempre disponível aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Como é que tá sendo pra vocês o trabalho no sistema de crenças de vocês? Espero que esteja sendo um ótimo trabalho. Eu sei que é desafiador, ainda mais que agora a gente tá em Mercúrio retrógrado, que é um excelente momento pra gente cavocar no nosso sistema de crenças, porque o nosso mental fica mais lento e a gente fica indo mais para trás, especialmente neste momento com Vênus retrógrada, que está fazendo nós repensarmos tudo que nós sabemos e conhecemos sobre relações, relacionamentos de todos os tipos. Todos os desafios estão aí justamente para serem trabalhados, para a gente olhar mais fundo, para a gente ir mais fundo
nos nossos processos. Que tal começar hoje? É isso, gente. Um beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.